Muito bem, galerinha, estamos de volta, né, para dar sequência ao nosso estudo sobre cinemática, aqui, né, ao ensino de física do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Nós estamos falando agora sobre movimento uniformemente variado e na nossa sequência agora nós vamos nos deter às funções horárias do deslocamento escalar, tá? Para o MOVE. Então, fica aqui comigo, preste atenção. Eu vou colocar aqui todo o slide para vocês verem do que se trata, né? Provavelmente um pouco do gráfico está cortando aqui devido à nossa filmagem, mas vai dar para você entender. Esse gráfico é do tipo V vezes T, tá? Ou seja, como nós estamos em um estudo da cinemática, em especial, né, aqui do movimento em que, deixa eu pegar aqui nosso apontador a laser, tá? Em que a velocidade agora é um fator variante, ou seja, a aceleração chegou, né, no movimento uniformemente variado para alterar, né, a velocidade em função do tempo. Então esse gráfico VT, né, faz com que a realização gráfica dele seja uma reta crescente. Por exemplo, mais para frente vocês vão entender, né, o porquê desse gráfico numa aula voltada só para gráficos. E aí, mas vocês sabem que no gráfico do tipo V vezes T, lá do nosso movimento uniforme, a área sob o gráfico, a área abaixo do gráfico, sempre vai ser o ΔS. Lembra disso? Né? Quando o gráfico é do tipo V vezes T. E que figura geométrica é essa que a gente precisa calcular a área? Ora, isso é um trapézio, né? Tá aqui a base maior, tá aqui a base menor, tá aqui a altura, né? A altura é sempre um segmento perpendicular às bases, forma 90 graus, tá certo? E o que acontece? Esse trapézio ele tá, né, deitado, por exemplo. Então, se a gente calcular a área dessa figura geométrica, vai nos dar o ΔS. Portanto, tá aqui, ó. A área do trapézio é numericamente igual ao ΔS, tá? Ou seja, é metade da soma das bases, né? Ó, porque a base maior é a velocidade e a base menor é a velocidade inicial. Vezes a altura, que é o tempo, né? Sai de zero e vai até t final. Tranquilo? Muito bem. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer meio por extremos, ou seja, eu vou pegar esse 2, vou multiplicar, né, o ΔS. Então tá aqui, ó, ΔS. E aqui tá ficando velocidade inicial mais quem é a velocidade final? Isso mesmo, vovô ativo ou vovó ativa, lembra? Vezes o tempo, né? Tempo menos zero é tempo. Tá bom? Então eu tenho duas velocidades iniciais, tá aqui, ó, 2VO. Quando eu multiplicar isso pelo t lá de fora, vai dar 2VOT. E AT vezes t, AT ao quadrado. Tranquilo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse termo aqui, esse segundo membro e esse primeiro e dividir todo mundo por 2. Se eu dividir 2 ΔS por 2, dá ΔS. E se eu dividir esse termo por 2, dá VOT, né? Que cancela o 2 com o 2. E esse termo dividido por 2 não tem como dividir e permanece 1 sobre 2 de AT ao quadrado. Até aí tudo bem? Então vamos lá, né? Você lembra quem é ΔS? ΔS não é uma variação? Então tá aqui, ó. Posição final menos posição inicial, igual a VOT mais metade de AT2. Tá bom? Ora, se eu passar essa posição inicial que está negativa para o primeiro membro, ela vem positiva. E aí surge a equação, uma das equações mais conhecidas, né? A função horária dos espaços, tá? Ou horária do deslocamento para um móvel no movimento uniformemente variado. Curioso que a gente chama isso aqui de sorvetão, né? Porque esse primeiro fator, ó, essas primeiras parcelas aqui, ó, S igual a SO mais VT, lembra? Era sorvete, ou seja, a função horária dos espaços lá no movimento uniforme. Mas no movimento uniformemente variado, falta um termo muito importante, aquele que agrega a aceleração. Tudo bem? E aqui um fator importante também é a variável t, né? Ó, essa variável aqui, ó, do eixo das abscissas, do eixo x lá na matemática, ela está ao quadrado. Sabe o que isso quer dizer? Que mais para frente, numa aula de gráfico, né, nós vamos ver que a função horária dos espaços no MOVE vai gerar uma parábola, porque se trata de equação de segundo grau. Tudo bem? Tá dando para você compreender? Que bom, tá? Então, vamos em frente. Como que a gente pode, aplicando a derivada, né,
nessa função horária dos espaços, encontrar outras deduções. Se liga aí. Tá aqui a nossa equação, que acabamos de encontrar, né? S igual a SO mais VOT mais metade de AT2. O que acontece se a gente aplicar a derivada do espaço em função do tempo? Ou seja, ds sobre dt. Você que já vem nos acompanhando, né, no nosso canal, você vê que a gente já faz isso desde o movimento uniforme. Eu vou derivar o espaço em função do tempo. Eu vou olhar cada monômiozinho desse se está acompanhado da variável tempo. Se ela estiver acompanhada da variável tempo, eu vou pegar o expoente dela, vou trazer aqui para frente multiplicando e eu vou sempre subtrair um do expoente, tá bom? SO não tem o tempo, então a derivada de uma função constante é zero, tá bom? VOT, o 1 sai daqui, vem para cá multiplicando e eu vou subtrair 1 do expoente, certo? Quando eu subtrair 1 do expoente vai ficar zero. E t elevado a zero dá 1, tá? Então, 1 vezes VO vezes 1 vai dar VO, tá? Então já está aqui embaixo, ó. E esse 2 vai vir aqui para frente multiplicando e eu vou subtrair 1 do expoente. Então tá aqui, ó, 2 vezes metade de A vezes t elevado a 2 menos 1. Tranquilo? Então, todo esse fator aqui dá VO e 1 vezes A vezes t elevado a 1 dá AT. Ora, mas você lembra quem é esse aqui, ó? VOAT? Isso mesmo, isso é vovô ativo, ou vovó ativa, né? Lembra que a gente disse que não sabe, né? Não conhece todo mundo. Então, isso é a equação horária da velocidade, ou a função horária da velocidade, para o move, ou seja, o movimento uniformemente variado. Então, funciona do mesmo jeito, tá? Essa aplicação da derivada. E se eu continuar nessa função, a derivada da velocidade em função do tempo, você vai ver o que nós vamos encontrar. Vamos fazer isso. Se eu derivar a velocidade em função do tempo, ó, a derivada de uma função constante é zero, e a derivada de AT, que é a função de primeiro grau, o 1 vem multiplicando, vou subtrair 1 daqui. Vai ficar t elevado a 1 menos 1, 0. Ou seja, t elevado a 0 é 1, vezes A é 1. Ou seja, quem é esse A? A aceleração. Muito fácil, né? Se eu pegar a função horária dos espaços e fizer a derivada em função do tempo, eu acho a velocidade, ou seja, a função horária da velocidade. E se eu continuar nessa derivada, a derivada da velocidade em função do tempo, eu acho a aceleração. Tranquilo? Isso é muito fácil, tá? Se você quiser, você pausa o vídeo, retorna um pouquinho, tenta rever para você compreender melhor que isso, ó, tu vai ganhar muito tempo diante dos teus concorrentes. Vamos para frente. Para a gente terminar a nossa explicação de hoje, vamos ver o que um cara chamado Evangelista Torricelli fez ao relacionar espaço com velocidade no movimento uniforme, tá? Vocês vão ver que é a única equação dentro do estudo de cinemática que não tem a variável tempo, tá bom? Então ele pegou a velocidade, a equação ou função horária da velocidade, pegou os dois membros e elevou ao quadrado. Então v ao quadrado é v ao quadrado, pegou esse produto notável. Se você tem dúvida de como desenvolver, no nosso canal nós temos uma playlist de matemática básica. E aí você vai rever produto notável, tá? É o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá aqui o desenvolvimento todinho, tá? Todo esse desenvolvimento. Vamos em frente. O que foi que ele fez, tá? Pegou e aí a gente viu que tem fatores aqui que são comuns aos dois termos, que é quem? O tempo, né? Perdão, não só o tempo, mas a aceleração. Só que não interessa pra gente colocar o tempo em evidência, você vai já entender. A gente vai colocar aqui então só a aceleração, tá? Então tá aqui, ó, 2 vezes A vezes VOT mais metade de AT2, tá? Porque você deve estar se perguntando, poxa, aqui não tinha um 2, ele colocou um 2 em evidência. Pois é, mas 2 vezes 1 sobre 2 dá 1, né? Tá ligado? Você lembra quem é esse aqui, ó? Em duas lâminas anteriores, a gente explicou que VOT mais metade de AT2, isso é o ΔS. Lembra lá na areazinha, né, da figura abaixo do trapézio, abaixo do gráfico? Ah, muito bem, então Torricelli vai substituir, vai trocar isso por ΔS. E vai chegar a uma dedução muito famosa, muito conhecida, tá? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Tá bom? Guarda essa fórmula, ela é muito importante para algumas questões, principalmente quando ela não traz o tempo pra gente. Tudo bem? Vamos em frente, vamos trazer alguns exemplos para a gente compreender. Primeiro, um ciclista tem uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado e parte do repouso.
Portanto, olha as perguntas. Qual a velocidade do ciclista após 8 segundos? Bom, aí é tranquilo, né? Qual a distância que ele percorreu em 8 segundos? Qual a velocidade média do ciclista durante os primeiros 8 segundos? E quantos metros ele percorreu até o instante em que sua velocidade vai atingir 30 metros por segundo? Então, muito simples. Vou colocar aqui a resposta para a gente, né, já ir discutindo. A velocidade, eu vou usar a equação horária da velocidade, né? Velocidade final é igual à inicial, ele parte do repouso é 0, mais a aceleração que é 2, vezes o tempo que é 8. Então, 2 vezes 8, 16 metros por segundo. Né? Depois de 8 segundos, ele está acelerando 2 metros por segundo em cada segundo. Você lembra da aula anterior? Em cada 1 segundo ele aumenta sua, né, velocidade em 2. Na verdade, ele dobra a sua velocidade. Em cada 1 segundo ele dobra, em cada 1 segundo ele dobra. Então, depois de 8 segundos, ele já tem atingido a velocidade de 16 metros por segundo, tá bom? Qual a distância que ele percorre nesses 8 segundos? Lembra, para calcular a distância, função horária dos espaços. Então, S é igual a SO, ou seja, vamos assumir que ele partiu do repouso mesmo, da posição origem, mais velocidade inicial, repouso, 0, vezes o tempo que é 8, ora, mais 8 vezes 0 vai dar 0, né? Mais metade de A, ou seja, metade de 2, vezes T ao quadrado, que é 8. 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 1, 64 metros. Tranquilo, né? Letra C. Qual é a velocidade média do ciclista durante os primeiros 8 segundos? Bom, aqui é muito fácil. A velocidade que ele tinha no início, 0 que ele estava em repouso. Qual a velocidade dele quando ele atingiu os 8 segundos? Era 16. Lembra do item A? Portanto, 0 mais 16, 16 por 2, 8. A média de sua velocidade nesse intervalo de tempo foi de 8 metros por segundo. E por fim, quantos metros ele percorreu até quando atingiu a velocidade de 30? Bom, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que saber quanto tempo ele levou para atingir a velocidade de 30. Então, velocidade de 30, pegando de novo a função horária da velocidade. Vocês estão curtindo aí um sonzinho? Meus vizinhos, viu? Igual ao repouso 0 mais a aceleração que é 2 vezes o tempo. Ora, muito simples. Vou passar esse 2 dividindo. 30 por 2, 15. Então, depois de 15 segundos, lembra que a cada 1 segundo ele dobra a velocidade? Então, eu agora vou pegar a equação ou função horária dos espaços e aí eu vou saber, né, quantos metros ele andou quando até atingir a velocidade de 30. Então, essa é igual a posição inicial 0, mais velocidade inicial 0 vezes o tempo 15, que isso vai zerar também, né? Mais metade de A, ou seja, metade de 2, que é 1, vezes o tempo ao quadrado, que é 15. 15 ao quadrado, 225. Essa é a nossa resposta. Tranquila? Uma questão aí bem simples para a gente começar. Vamos para a segunda. Um ciclista desloca-se numa trajetória retilínea segundo a função horária S igual a menos 24, menos 5t, mais t ao quadrado no sistema internacional. O que é que isso quer dizer? Que o espaço está em metros e que o tempo está em segundo. Tranquilo? Letra A. Qual o tipo do movimento executado pelo ciclista? Quando ele pergunta o tipo, é se é acelerado ou retardado, tá? Quando a gente está aqui no movimento uniformemente variado. Letra B. Quais os valores da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração? Isso muito tranquilo, né? C. Para a gente determinar a função horária da velocidade, muito fácil, né? Se eu derivar o espaço em função do tempo, eu vou montar essa função horária da velocidade brincando. E letra D. Calcula o instante em que o ciclista passa pela origem das posições. Lembra, passar pela origem das posições é quando S é 0. A gente vai descobrir. Coloca aqui as respostas para a gente discutir, tá? Primeira coisa, lembra como era a função? Vou colocar ela aqui embaixo para tu lembrar dos dados bem facilzinho, ó. Quem é o SO? Quem está no lugar do SO, que é a posição inicial, menos 24. Então, a velocidade inicial, menos 5. Ah, velocidade negativa, o movimento é progressivo ou regressivo? Isso mesmo, regressivo. E a metade de A dá 1. Isso quer dizer que o A é quanto? 2, né? Muito bem. Vamos colocar agora a resposta. Qual o tipo de movimento executado pelo ciclista? Bom, movimento uniformemente variado, né? Pois trata-se de uma função polinomial do segundo grau. Certo. Letra B. Os valores da posição inicial, acabamos de fazer isso, ó, menos 24, velocidade inicial menos 5, né? Metade de A dá 1, ó. O 1zinho aqui que você não está vendo, mas é o elemento neutro da multiplicação, tá bom? Logo, o A é 2 metros por segundo ao quadrado.
Determinar a função horária da velocidade é muito fácil. Voo ativo, né? Ou seja, V é igual, quanto é a velocidade inicial? Menos 5, mais quanto é a aceleração? 2. T. Acabou. Muito tranquilo, né? E letra D, na origem das posições, é lembrar que o S é 0. Então, vou trocar o S aqui, ó, tá? Por 0. E eu caio dentro de uma equação de segundo grau. Posso muito bem fazer por delta e Bhaskara. Vou achar T1, 8 segundos e T2, menos 3 segundos, que é um valor que não me serve, né? Não me serve aqui saber um tempo negativo, né? Isso serve lá para matemática. Pronto, então seria 8 segundos, um instante que o ciclista ia passar pela origem. Tudo bem? Tranquilo? Vamos, acredito que é a nossa última questão. Um motociclista está viajando de carro em uma estrada a uma velocidade constante de 90 km por hora. Quando ele percebe um cavalo à sua frente e resolve frear, imprimindo uma desaceleração constante de 18 km por hora por segundo. Olha o curioso, tá? A desaceleração, ou seja, uma aceleração negativa de 18 km por hora por segundo. E a gente está comumente estudando ela em metro por segundo ao quadrado. Então se liga o que nós vamos fazer. Calcula a distância mínima de frenagem em metros. Tenta você resolver essa questão. É uma questão que caiu na Olimpíada na Olimpíada Paulista de Física, né? Você vê que ele não dá o tempo. Quando não dá o tempo, que equação nós vamos nos valer para resolver essa questão? Tentou resolver? Muito bem, então vamos lá. Vamos ver como fica a nossa resposta. Primeira coisa, 90 km por hora, quando eu dividir por 3,6, vai dar 25 metros por segundo, né? 18 km por hora, quando eu dividir por 3,6, por se tratar de uma aceleração, vai ficar 5 metros por segundo ao quadrado, não é verdade? E a nossa resposta vai ficar assim. Nós vamos nos valer daquela equação que não precisa do tempo, lembra? A questão não me deu tempo. É a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes o ΔS. Ora, quem é a velocidade final? Lembra que ele vai pisar no freio e o intuito é parar. Qual a distância mínima, né, de frenagem? Que o intuito é parar para não colidir, né, com o cavalo. Então a velocidade final é 0. A velocidade inicial em que ele vinha 90 km por hora, que na verdade eu vou usar 25 metros por segundo. Então vou colocar isso ao quadrado. Mais 2 vezes o A, que é quanto? Olha, desaceleração. Por minha conta em risco, por nosso conhecimento, eu vou pegar esse 5 e colocar negativo, porque ele está desacelerando. Vezes o ΔS. É o fator final que eu estava procurando, né? Agora, moleza. 25 ao quadrado é 625. 2 vezes menos 5 é menos 10. Vezes ΔS. Vou passar esse termo todinho, né, para o primeiro membro, ele virá positivo. Igual a 625. Quando eu passar o 10 dividindo, esse valor vai ficar 62 metros e meio. É o que o motorista ainda ia precisar, vamos dizer assim, de distância mínima para conseguir frenar, né, o suficiente para não colidir com o cavalo. Tudo bem? Muito bem. Agora é sua vez, tá? Você, nosso aluno aí da EREM ABC, tenta lá no teu livro didático ir na página 61 e na página 64 e buscar resolver as questões que o nosso livro traz, tá bom? Você que não é inscrito no nosso canal, aqui quem fala é o professor Edson Moraes, por favor, se inscreva, né? Ajude a divulgar o nosso trabalho, né? Ative o sininho para você receber as notificações em primeira mão. Obrigado pela sua paciência e sua audiência. Até mais.